E 3 novos jogadores serão apresentados no Clube do Remo. São reforços que vêm para ajudar. Mas será que resolve os nossos problemas? Vamos falar sobre isso, além de que parece que tem atacante da Série A pintando no Leão. Chega mais aqui na bancada do RemoCast. E antes da gente falar sobre todos esses assuntos, aqueles 3 pedidos tradicionais. Deixa o like aqui nesse conteúdo, isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir cada vez mais o RemoCast aqui na plataforma. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. E vamos fechar essa parceria? Compartilhe o RemoCast com aquele amigo, com aquela amiga que ainda não conhece o projeto, vem fazer parte aqui dessa comunidade de torcedores do Clube do Remo. E hoje quem está aqui comigo, meu parceiro Rodrigo Amadeu. Tudo certo, meu irmão? Vamos falar de Clube do Remo? Tudo certo, amigo Gilberto? Boa noite a todos, amigos do RemoCast. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar do Leão Azul, né? Semana quente aí para nós. Semana quente, o Leão que se aproximou do G4 com aquela vitória sofrida, mas emocionante, no último minuto de jogo, tá ali na 5ª colocação, vai para uma próxima partida, um confronto direto, e já tá visando os reforços para a próxima janela, né, Rodrigo? Bom, é verdade, né? Uma vitória muito importante ali em São João del Rei, um adversário difícil que vinha de 2 vitórias consecutivas. O Remo não se ouve bem no jogo, na maior parte do jogo o time encontrou muitas dificuldades ali na criação. Marcelo Rangel, mais uma vez, em determinados momentos, sendo decisivo, fez Herói. grandes defesas, né? Ali no primeiro tempo, nós não nos ouvemos bem e, na verdade, começamos a ter um pouco de lampejo do que é o Clube do Remo no momento que o Jaderson entrou, né? E aí deu uma equilibrada no meio campo, uma desafogada daquela jogada, aquela saída de bola, foi que conseguimos aí fazer as nossas jogadas, e o Pedro Rocha deu o ar da sua graça aí, fazia algumas rodadas que ele estava sumido, resolveu ser decisivo de novo, né? O artilheiro do campeonato. E por falar em meio de campo, as contratações que já vão ser anunciadas pelo clube, a maior parte delas é justamente para o setor de meio campo e tem gringo pintando, mais um gringo pintando aí no Clube do Remo. Vitor Cantilho, jogador colombiano. Você fala Cantillo, outro Cantilho, eu acho que tem que ver o espanhol aí. Depende de onde vem, né? Se vem ali puxa pro galego é o Cantillo, né? Se puxa mais pro castelhano é Cantilho, mas tá aí mais um gringo. Vamos falar Cantilo também, como ler, né? Vamos aportuguesar aí. Mas tá chegando o colombiano que tem passagens pelo futebol brasileiro, jogou ali 3, 4 anos no Corinthians, inclusive naquele jogo lá que o Remo ganhou do Corinthians, depois foi eliminado de São Paulo, ele estava naquela equipe no banco de reservas, voltou para a Colômbia, temporada passada jogou 51 jogos pelo Junior Barranquilla, e estava no Huracan, não foi aproveitado, já se despediu de lá, jogador de 31 anos, pintando aí no Leão, Rodrigo. Segundo volante, tem mais ali aquela função de passe, não é tanto marcador, né? É verdade, né? O Vitor Cantillo aí vem para ser mais uma peça aí nesse meio campo do Clube do Remo, porque na verdade, Gilberto, se nós formos analisar alguns jogos, nós criamos uma dependência muito grande, né, do Regis e do Jaderson. Você observa que quando os dois, pelo menos um dos dois não está em campo, o Remo tem muita dificuldade na criação das jogadas, em fazer aquele desafogo no meio campo. Nós observamos isso, por exemplo, no Clássico, né, que o Remo foi muito passivo, não tinha nem o Jaderson nem o Regis como opção. Primeiro tempo lá em São João também, né? Primeiro tempo em São João São João del também Rei, foi o desse Jaderson jeito. não estava. Olha, para você ter uma ideia de como nós criamos a dependência desses jogadores. Eu me lembro que no jogo também do Volta Redonda, que nós também não jogamos com praticamente a mesma formação, se você for observar aí. E o time veio melhorar ali. Eu não me lembro se o Regis entrou no jogo contra o Volta Redonda, eu acho que não entrou. Ele ainda estava se recuperando, né, de uma lesão. E nos outros jogos, não, quando eles entravam, principalmente o Regis, você observava que o time conseguia criar jogadas, aquele desafogo, aquele passe diferenciado.
Então, o Cantígio, eu acho que ele vem para somar, digamos assim, quando esses jogadores não estão jogando, pelo menos você conseguir manter o nível de meio campo do time, que você é nítido a dificuldade do Remo. Por exemplo, no CRB, que nós perdemos o jogo, jogamos até bem, criamos inúmeras oportunidades. Criou muito, criou Pois muito. é, perdemos pênalti com quem? O Regis em campo. Entendeu? O jogo contra o Atlético Goianiense, que ele fez aquele gol que foi anulado, aquela polêmica daquele gol, jogamos fora. Então, o Jaderson jogou bem contra o Criciúma, que empatamos o jogo. Então, ou seja, você percebe que o Remo carece dessa peça no meio campo quando dos dois não jogam. O resto tem esse problema crônico aí de lesão, né? Então, acho que o Cantillo chega para ser mais um jogador aí que vem nos ajudar aí nesse setor de meio campo aí. O Pedro Castro um pouco abaixo, o Luan Martins um pouco abaixo. Então, eu acho que é um jogador que vem para brigar pela posição e ser titular. E até mesmo esses dois jogadores que tu citaste não têm tanta característica de criação. Sim. Inclusive, o pessoal até comentou, né, que o Luan Martins que deu assistência para o Marrone, que sofreu o pênalti no último jogo. Mas, coincidência ou não, o Luan Martins começou a ter esse pouco mais de espaço para poder circular com a bola quando o Jaderson entrou. E aí chama a atenção dos marcadores. Então, o Cantilho, jogador experiente, tem um problema crônico na coxa, a gente já apurou isso daí. Inclusive, este ano ele passou 30 dias parado por causa desse problema, mas vamos torcer que com a chegada do Leão, com a chegada no Leão, o tratamento ali do NASP, o jogador possa se recuperar. Aproveita e deixa aí nos comentários se tu gostaste ou não dessa contratação do Clube do Remo, a gente quer muito saber a tua opinião, porque continuando no meio de campo, só que agora numa outra posição, uma posição de primeiro volante, o Clube do Remo também vai anunciar a contratação do jogador Nathan Camargo. Esse é um jogador jovem, 19 anos, praticamente se profissionalizou no ano de 2025, estava jogando no Guarani, na Série C, titular absoluto, jogando praticamente ali todos os minutos de todos os jogos, uma aposta que está chegando para o Leão nesse setor do meio de campo mais de marcação, Rodrigo, que depois da saída do Caio Vinícius, a gente tem sofrido pra caramba, deixando muito espaço. Ficou nítido aqueles buracos na marcação nessa última partida do Clube do Remo. O técnico até comentou sobre isso, cara. É verdade, né? Aquela chamada marcação com olho, né? O Pedro Castro e o Luan Martins não conseguiram fazer aquela marcação mais contundente no setor de meio campo. O Atlético alongou o meio campo ali, conseguiu fazer inúmeras jogadas de infiltração pela direita, pela esquerda. Só que o Rangel estava mais uma vez numa tarde inspirada, né? Então nós tivemos muita dificuldade também nesse setor de marcação. E chega aí mais o Natão, as referências dele são as melhores possíveis do Guarani, era um jogador, se não me engano, vinculado ao Red Bull Bragantino, né? Inclusive, Ainda é, na realidade, o empréstimo do Clube do Remo é com o Red Bull Bragantino. O Red Bull pediu de volta o jogador do Guarani para poder emprestar para o Clube do Remo. Pois é, então é um jogador que vem referendado, vinha fazendo uma boa campanha, titular absoluto, tem uma minutagem muito interessante. Então é mais uma peça aí também nesse meio de campo aí, que, digamos, aquele jogador mais cão de guarda, como digamos assim, um jogador que tem uma característica mais de força, de tomar a bola do adversário e dar para um jogador que possa construir melhor as jogadas. Acho que é um jogador também fundamental nesse nosso meio campo aí, quando está um pouco disperso ali na marcação, acho que vai nos ajudar bastante. Além dele, fecha o trinco aí desses anúncios, o zagueiro paraense, mas que está vinculado ao Botafogo, é o Cauã, o zagueiro Cauã, 22 anos, ele estava emprestado para o Juventude na Série A e agora chega por empréstimo para o Clube do Remo, viu, Rodrigo? Pois é, o zagueiro Cauã aí, né, mais um jogador da base, tivemos um outro jogador do Fluminense, né, se não me engano, o Kaique, que também é um zagueiro, também foi muito bem referendado do Fluminense. Eu acho que efeito Marcos Braz aí tem tido aí uma influência muito grande no mercado carioca, né? Tem trazido esses jogadores aí para dar uma minutagem. Eu vejo com bons olhos, como eu falei, eu sempre acho jogadores de base de times de ponta que vêm para cá pegar minutagem, jogadores que venham crescer na carreira, são apostas interessantes. O Kaique também é um outro jogador que tem muito boas referências, né? E agora chega mais o Cauã. Agora eu creio que deva sair, né? Algum zagueiro, né? Porque eu acho que somando aí, nós temos aí Klaus, Camutanga, Reinaldo, Rafael Castro,
temos o Alvarino, agora o Cauã. Então, eu creio que tem mais 7 zagueiros aí. Se eu estou esquecendo de alguém aí, ou seja, eu acho que pode ser que ele dê lugar aí, mas um outro zagueiro dê lugar ao Cauã aí para entrar nesse time do Remo aí. Não sei, porque agora teve o Reinaldo sentiu, né? O Reinaldo sentiu, o Klaus também vem sentindo lesões. Você vê que no final do jogo ali o Klaus sempre cai ali na grama, sentindo o músculo, né? Mas no jogo seguinte ele sempre está jogando. Então eu criei uma Série B, geralmente num esquema de 3 zagueiros, que às vezes o Remo joga, precise de 6, né? Um substituto para cada um. Em 2 zagueiros, mais ou menos, eu acho que era essa quantidade de 5, 6 zagueiros que alguém deve rodar nesse time do Remo aí. Além da zaga, também deve ter mudanças no meio de campo, né? Porque se a gente pega toda a quantidade de volantes que tem no Sim, elenco, já se vinculou a saída do Daniel Cabral, também se fala do Maddison, dos jogadores Márcio, né? ali que não têm sido tão aproveitados. A gente vai ficar no aguardo desses anúncios do clube. Aproveita, deixa aí nos comentários, a gente quer saber muito a tua opinião. Quais os jogadores que poderiam, vamos dizer assim, sair, deixar o clube do Remo, serem negociados, emprestados agora nessa próxima janela, já que vão chegar mais contratações. E a última notícia que se teve, inclusive abalou um pouco ali, fez um furdunço, vamos dizer assim, nos grupos, nas redes sociais, é o interesse do clube do Remo no atacante Gilberto, que está jogando no Juventude na Série A. Já se sabe que ele está com a proposta na mesa, tem que rolar uma costura ali com Juventude também, que não vai querer perder esse jogador, né, Rodrigo? É verdade, né? Um nome interessante. Na verdade, o Gilberto ele tem sido sondado já desde o ano passado. Me recordo que houve um murmurinho na vinda dele, mais ou menos ali no final da pré-temporada do Remo para a temporada desse ano. Foi ventilado o nome do Gilberto. Só que ele, se não me engano, ele tinha saído do Bahia, mais uma coisa assim, e o Juventude acabou pegando a negociação dele, ou era do Ceará, uma coisa assim. Eu sei que houve uma briga aí pelos times aí para a contratação do Gilberto, um centroavante aí que dispensa comentários, jogador de Série A, um jogador que se realmente vier, nós depositamos as nossas fichas no Felipe Viseu, que não vem bem, né? Um centroavante aí do calibre do Gilberto, vindo da Série A, eu tenho certeza que seria aí um parceiro muito interessante para o Pedro Rocha. Nós temos o artilheiro do campeonato, meu amigo. Querendo ou não, os números aí estão aí. Pedro Rocha com 8 gols, artilheiro isolado, e trazendo mais um jogador de Série A para jogar do lado dele, um jogador diferenciado, matador. Eu acho que elevarei muito o nível do time, né? Nós temos também um outro jogador que chegou aí, que foi o Marrone. Você imagina o ataque do Remo com Marrone, de Série A, Gilberto, de Série A, e Pedro Rocha, de Série A, meu amigo. Um ataque desse aí é um ataque realmente que briga por algo grande, que briga por acesso. Sem dúvida alguma, eu acho que nem 5 times na Série B tem um ataque desse do Remo com esses nomes aí. Vamos torcer para que se concretize, se realmente existe essa negociação, que ele possa vir nos ajudar. Que se concretize, que essas peças consigam se encaixar e que a gente não precise passar por todos esses sufocos durante a partida. O certo é que o professor Antônio Oliveira vai ter bastante trabalho para corrigir situações que ocorreram nas 2 últimas partidas. Claro que é importantíssimo vencer, dar moral, mas um dado até que o técnico comentou na entrevista foi a questão de que o Clube do Remo é uma equipe que deixa muito o adversário finalizar. Então, essa parte defensiva vai ser uma preocupação de ter um ataque, vamos dizer assim, de calibre, um ataque forte, mas não pode vacilar lá na parte defensiva. Galera, a gente quer muito saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários o que tu achaste desses anúncios, dessas prováveis contratações, das saídas, quem é que tem que sair, quem é que tem que chegar. Deixa aí, vem fazer parte desse debate. A gente vai ficando por aqui. Nos encontramos logo mais para um pré-jogo. Meu amigo Amadeu, um forte abraço para ti. Já já a gente está de volta. Vou te trazer mais vezes aqui para o Remocast, meu parceiro. Beleza, meu amigo. Eu agradeço aí mais uma vez pelo convite, os amigos aí do RemoCast, e que rumo à vitória. Mais 3 pontos aí contra o Cuiabá, sábado, nessa nossa caminhada aí, se Deus quiser, rumo à Série A, meu amigo. Valeu, galera. Saudações azulinas.